Olá, pessoal! Na aula de hoje, iniciaremos um tema que também integra os quadros da parte geral do Código Civil, que eu considero de suma importância para os concursos públicos. Pessoas jurídicas. Em aulas passadas, nós batemos muito na tecla da personalidade civil. E dissemos que personalidade é a aptidão de ser titular de direitos e deveres. Ocorre que esse atributo, personalidade, ele não é exclusivo apenas de nós, seres humanos, homens e mulheres. Na verdade, a lei estende o atributo da personalidade também a certas entidades, que, embora não sendo pessoas humanas, podem assumir direitos e obrigações. Entidades legalmente dotadas de personalidade civil, que têm a mais ampla participação na vida do direito. E estas entidades, para as quais a lei atribui personalidade, são exatamente as pessoas jurídicas. E o conceito de pessoas jurídicas, nós vamos colocar aqui na lousa para que vocês copiem. Acompanhem comigo. Pessoas jurídicas são entidades dotadas de personalidade legal. Este seria, assim, o seu conceito. Um bom exemplo. O Eu Vou Passar. Eu Vou Passar é uma sociedade regularmente constituída, com registro em cartório. E enquanto sociedade, o Eu Vou Passar realiza contratos com os alunos, possui conta bancária, conta com funcionários com os quais mantém relações jurídicas. Enfim, o Eu Vou Passar é um sujeito dotado de direitos e obrigações. E uma coisa interessante, embora o Eu Vou Passar tenha sido mentalizado por seres humanos, aliás, dois seres humanos maravilhosos, o João e o Sérgio, o Eu Vou Passar ele vai possuir personalidade distinta dos seus integrantes. Não se confunde a personalidade do ente legal, que é o Eu Vou Passar, com a pessoa física do João, com a pessoa física do Sérgio, já que as pessoas físicas que constituem a pessoa jurídica não se confundem com a sua existência, já que a pessoa jurídica é uma entidade dotada de personalidade legal. Foi dessa maneira que a conceituamos. Portanto, a pessoa jurídica não se confunde com os seus integrantes, já que possui personalidade própria, personalidade autônoma. Analisemos agora os dispositivos do Código Civil que se referem às pessoas jurídicas. Acompanhem comigo. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Vejam vocês que o artigo 40, de índole eminentemente teórica, procura classificar as pessoas jurídicas quanto à órbita de sua atuação. E quanto à sua atuação, realmente, elas podem ser de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Primeiramente, o que são pessoas jurídicas de direito público externo? Acompanhem comigo aqui. São entidades públicas
dotadas de reconhecimento pelo direito internacional público. Então, quando se fala em pessoa jurídica de direito público externo, está se adentrando em um outro ramo do ordenamento jurídico, que é exatamente o direito internacional público. E é exatamente no direito internacional público que essas pessoas jurídicas de direito público externo serão convenientemente analisadas. Então nós temos vários exemplos. É o caso da ONU, da OIT, dos organismos internacionais de modo geral. Todos eles enquadrados aqui como entes públicos externos. Inclusive os estados soberanos que compõem a comunidade mundial, a exemplo da República Federativa do Brasil. Pois bem, a República Federativa do Brasil constitui pessoa jurídica de direito público externo. Interessante que o nosso código não faz uma alusão mais expressiva a seu respeito. Afinal de contas, o seu estudo pertence não ao direito civil, e sim ao direito internacional público. Por isso que em nosso código, nós vamos nos deter com mais ênfase às duas outras espécies de pessoas jurídicas que ele também compreende. Quais sejam as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito privado. Acompanhem comigo. Pessoas jurídicas de direito público interno são entidades públicas reconhecidas no âmbito interno da federação. Vejam vocês, as pessoas jurídicas de direito público interno não gozam do reconhecimento internacional entre as nações. Pelo contrário, se o ente se classifica como pessoa jurídica de direito público interno, somente será reconhecido no plano interno, interior da Federação Brasileira. Querem fazer uma experiência? Vão lá aos Estados Unidos e perguntem, por exemplo, quem é o município de Recife, ou de Porto Alegre, ou de Fortaleza. Eles não nos reconhecem como entidades, porque perante o território americano, a única entidade pública legalmente reconhecida, aqui no caso brasileiro, é a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, conforme dissemos, constitui pessoa jurídica de direito público externo. Portanto, os países estrangeiros, eles não reconhecem oficialmente os nossos municípios, os nossos estados, mas apenas o país em sua dimensão internacional, a República Federativa do Brasil. Logo, quando eu faço alusão aos estados, municípios, Distrito Federal, territórios, etc., eu estou diante de pessoas jurídicas de direito público interno, que têm reconhecimento legal, sim, porém no âmbito interno de nossa federação. E a última categoria, em análise, corresponde às pessoas jurídicas de direito privado. Observem aqui na lousa. Pessoas jurídicas de direito privado são entidades
que não contam com reconhecimento legal de entes públicos. Traduzindo melhor essa afirmação, pessoas privadas são entidades que não são entes públicos, que não são reconhecidas enquanto integrantes do âmbito estatal, do âmbito público da nossa federação. Por exemplo, a empresa particular. A empresa particular não é reconhecida enquanto ente público, e sim enquanto ente privado. O eu vou passar, por exemplo, constitui pessoa jurídica de direito privado. Então seriam essas as 3 principais espécies de pessoas jurídicas que se apontam, levando-se em conta o âmbito de sua atuação. E o dispositivo que nós estamos comentando nada mais faz do que abordar ligeiramente as 3 entidades ora analisadas. Vamos agora passar ao artigo seguinte. Acompanhem comigo. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Atenção lá em cima. São pessoas jurídicas de direito público interno. E aí vem uma listinha colocando as principais entidades que se enquadram nesta classificação. A primeira entidade colocada, aqui no inciso 1º, é exatamente, observem lá, a União. Ah, mas eu não falei há pouco que a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo. Falei. Mas só que agora eu estou me referindo à União. Gente, União não se confunde com República Federativa do Brasil. E é bom deixar clara essa diferença. República Federativa do Brasil é o Estado brasileiro, considerado como ente capaz de direito internacional. A República Federativa do Brasil constitui pessoa jurídica de direito público externo, já que é reconhecida como tal entre as nações. Já a União, por sua vez, é uma das entidades componentes da República Federativa do Brasil. Lá na Constituição, por exemplo, se fala que a República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, enfim, União integra a República Federativa do Brasil. E para aqueles que têm dificuldade de enxergar essa diferença, talvez no sistema parlamentarista, ela venha colocada nos seus devidos termos. Por exemplo, Inglaterra, Reino Unido. Lá no Reino Unido, existe um chefe de Estado e um chefe de governo. A chefia de Estado é desempenhada pela rainha. E a rainha lidera, assim, o Reino Unido enquanto ente público externo. Inclusive, internacionalmente, quem representa o Reino Unido é a rainha. Já o chefe do governo inglês, que lida com as questões internas da nação, é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele é líder não do Reino Unido enquanto ente externo, e sim do governo interior desse mesmo país. Consequentemente, o chefe de governo, ele faria às vezes de chefe da União, enquanto que o chefe de Estado faria às vezes de chefe do Estado considerado em sua dimensão internacional. Em nosso país, uma mesma pessoa ocupa as duas titularidades. O presidente da República. No Brasil, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Significa dizer, ele chefia
a República Federativa do Brasil nos representando lá fora, enquanto entidade pública externa, e chefia também o governo interno brasileiro em âmbito federal. Seria chefe de governo porquanto chefe da União. E chefe de Estado, porquanto chefe da República Federativa do Brasil. Pegaram a diferença? Então, a República Federativa do Brasil é o Estado brasileiro considerado em sua dimensão internacional, o Estado. Enquanto que a União representa o governo federal do Brasil. Ou seja, o Brasil considerado em seu governo federal interno. E aí nós falamos em governo relacionando ao termo União. Enfim, República Federativa do Brasil, ente externo, União, ente interno. Em segundo lugar, o dispositivo faz referência, acompanha aqui, aos estados, Distrito Federal e territórios. Atenção redobrada. Tanto os estados como o Distrito Federal e os territórios são pessoas jurídicas de direito público interno. E percebam vocês que o inciso 2º, em sua parte final, faz referência aos territórios. Vale frisar, territórios. Na época da faculdade, eu discuti com vários professores meus a respeito da natureza jurídica dos territórios. E o meu grande questionamento consistia em saber se territórios eram ou não pessoas jurídicas de direito público interno. Como naquele tempo não vigorava ainda o atual Código Civil, e como não havia nenhuma lei que deixasse clara a natureza dos territórios, as respostas que me deram sempre foram muito confusas. Mais confundiram do que aclararam a sua real natureza. E o novo Código Civil finalmente supera essa controvérsia. O novo Código coloca os territórios como pessoas jurídicas de direito público interno. Basta lembrar que os territórios têm natureza de autarquias. E autarquias, observe no inciso 4, lá no quadro, autarquias também são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, se todo território tem natureza autárquica, consequentemente, todo território será pessoa jurídica de direito público interno. Não é fácil? Então, se cair na prova, não tem como titubear. Colocou lá territórios, pessoas jurídicas de direito público interno. No terceiro inciso, fala-se os municípios. Até hoje eu não sei porque que eles não colocaram o terceiro inciso junto com o segundo, né? Ficaria até bonito. Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Acho, inclusive, que tem tudo a ver colocar no mesmo inciso, mas aí o novo Código Civil houve por bem separar. Colocou os municípios no inciso terceiro e as demais entidades no inciso segundo. Enfim, municípios também são entidades de direito público interno. Inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. E que o dispositivo, lamento informar, foi muito mal redigido. Porque na hora em que fala as autarquias, inclusive as associações públicas, dá a entender que associações públicas são espécies de autarquias. E eu digo a vocês, não são. Acho que essa matéria será muito melhor estudada, não comigo, que sou civilista, mas sim com o nosso colega Gustavo Barquete, Direito Administrativo. É até um apelo que eu faço a vocês. Assistam às aulas do Barquete. O cara é muito bom. Aliás, é o melhor aqui, talvez um dos melhores do Brasil, versados em Direito Administrativo. Então percebam vocês. O dispositivo fala autarquias, inclusive associações públicas. E eu digo, autarquias não se confundem com associações públicas. Autarquia é autarquia, associação pública é associação pública. E essa diferença ela vem muito bem colocada no direito administrativo. O termo autarquia já é muito bem conhecido, inclusive é uma entidade muito estudada pelo direito administrativo. Mas nós temos também as associações públicas, que não têm natureza autárquica, mas também se enquadram como entidades públicas internas. E o que são associações públicas, pessoal? Associações públicas
são consórcios formados por entidades públicas. Quando duas entidades públicas formam entre si um consórcio e personificam esse consórcio, tornam esse consórcio pessoa jurídica, consequentemente estão formando uma associação pública personalizada. Exemplo, a União faz um consórcio com o Estado de Pernambuco para unirem forças e construírem uma obra que terá utilidade pública. Então essa obra, resultante do conjunto de esforços União e Estado, ela pode perfeitamente integrar uma associação pública. E a associação pública, enquanto tal, classificada também como pessoa jurídica de direito público interno. Na sequência, o dispositivo fala: as demais entidades públicas, aliás, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Que demais entidades são essas? Nós podemos apontar as agências reguladoras e executivas. Agências reguladoras e executivas têm natureza autárquica, mas são autarquias de regime especial. E como tais, pessoas jurídicas de direito público interno, lá no esquema. Agências reguladoras e executivas. O que encerra dessa maneira a classificação e análise. Vamos agora verificar o que determina o parágrafo único desse artigo. Acompanhe comigo. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Foi uma regrinha que sempre me causou muita dúvida, muito embaraço. Pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Mas, gente, como é que eu posso dar uma estrutura de direito privado se a pessoa jurídica é de direito público? É porque existem certas pessoas jurídicas de direito público que funcionam à semelhança de uma entidade particular, que tem sua estrutura, seu funcionamento, muito assemelhados aos entes particulares de modo geral. E um bom exemplo a esse respeito é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, entidade inclusive da qual eu faço parte, eu sou advogado. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil é pessoa jurídica de direito público. Ela tem natureza pública, afinal de contas, responde por uma das funções essenciais da justiça, que é a advocacia, prevista como tal pela nossa Constituição. Inclusive o STF, o Supremo Tribunal Federal, já chegou a atribuir à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a natureza de uma pessoa jurídica de direito público, enquadrando assim como serviço público independente. A OAB presta serviço público porque responde pela advocacia, mas seria independente porquanto não condicionada ao controle estatal. O Estado não tem controle, não tem gerência dentro dos quadros funcionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, se nós analisarmos a estrutura interna da OAB, nós verificamos que ela tem diretoria, que ela tem conselho, que ela possui filiados, que somos nós advogados. Ou seja, no plano interno, a OAB parece muito, mas muito, com uma associação, ou então com uma entidade de classe. E isto no plano interno, dentro da sua estrutura, dentro do seu funcionamento interior. Embora dotada de personalidade pública,
internamente ela é organizada nos moldes de uma entidade privada. E é exatamente esse tipo de situação que o dispositivo do parágrafo único procura regulamentar, deixando claro que, salvo disposição em contrário, quer dizer, a menos que haja norma em sentido contrário, essas entidades públicas que contam com características internas de direito privado regem-se no que couber pelo Código Civil. Que o Código Civil teria, assim, aplicabilidade a essas entidades públicas, porém, estruturadas internamente com semelhança ou com recurso às técnicas das entidades privadas. Analisemos agora o dispositivo seguinte. Acompanhe comigo. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. O que foi que eu falei quando me reportei aos entes públicos externos? Observem o conceito. Pessoas jurídicas de direito público externo, está aí no quadro, são entidades públicas dotadas de reconhecimento pelo direito internacional público. Ora, se as pessoas jurídicas de direito público são reconhecidas pelo direito internacional público, isso significa dizer que elas não se confundem com os entes reconhecidos apenas no plano interno da federação. Uma coisa é a entidade gozar do reconhecimento entre as nações. Outra coisa é a entidade gozar do reconhecimento interno dentro da federação da qual faz parte. Consequentemente, pessoas jurídicas de direito público externo, conforme mencionadas pelo dispositivo em comentário, são regidas pelo direito internacional público, compreendendo os casos que eu já referi, ONU, OIT, demais organismos internacionais e, em nosso caso, a República Federativa do Brasil. Não só a República Federativa do Brasil, mas todos os estados estrangeiros, todos os estados soberanos, reconhecidos como tais pela comunidade das nações. Então essas são as observações que nós tínhamos a respeito da regra legal em análise. Gente, encerramos por aqui nossa participação. Desejamos a todos vocês um forte abraço, excelentes estudos e na próxima aula vem mais. Até lá!